Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciência. A quem vos fala é o professor Afonso. E hoje vamos para a nossa aula 7. Vamos continuar com o assunto anterior, que ficou faltando, que é a reprodução dos quinidários. E também vamos estudar sobre os plateumitos, que são as planárias, tênias e esquitossomas. Mas antes disso, vou mostrar aqui para vocês a nossa agenda. Tá? Vocês irão o conteúdo, como eu acabei de enfatizar, e vocês irão responder as atividades da página 240 a 242. Certo, gente? Já é o finalzinho do capítulo, essas atividades, para a gente já fazer o encerramento na próxima aula. Ok? Vamos fazer a correção da aula anterior? A primeira questão fala o seguinte: observe a seguir a ilustração de um porífero. Complete os espaços com os nomes das estruturas indicadas na ilustração. Né? Teve essa aula dos poríferos, eu expliquei para vocês o que é um porífero, como é que ele faz a sua reprodução. E aqui você vai dizer as partes deles. Né? Então, esse número 1, a gente chama isso de ósculo. O 2 chamamos de átrio. 3 de poros. 4 chamamos de coanócito. E o 5 chamamos de espículas, certo, gente? Então, esse é as características do nosso, aliás, as estruturas do nosso porífero. O item B diz o seguinte: escreva o número da estrutura a que se refere cada uma das sentenças a seguir. Então, essa questão ela está explicando a questão anterior, tá? O significado de cada um. Então, célula flagelada que reveste internamente a cavidade do átrio. É o número 4, pessoal, é o coanócito, certo? Ele é que vai fazer o revestimento, vai funcionar como se fosse uma pele do átrio, ok? O outro, abertura superior do corpo dos poríferos. É o número 1, o ósculo, certo? A gente chama isso de ósculo. 5. Terceiro aqui, ó, a estrutura que participa da sustentação do corpo dos poríferos, né? Aqui dá a sustentação. É o número 5, que é a espícula. A espícula é ela que dá a sustentação do porífero. E o 3, estruturas pelas quais a água entra e sai do corpo dos poríferos. No caso seria o 3, que são os poros, né? A gente lembra da aula anterior que os poros é que eles auxiliam na entrada e saída de excreções, certo? E de água, que é chamado os poros. Para quem não lembra, poríferos são as esponjas d'água, tá, gente? As esponjas, né? Porque a maioria são marinhas. Mas existe também de água doce. E por último, que é o 2, cavidade interna do corpo dos poríferos, que é o átrio, né, gente? Ok? Vamos lá para o item C. Descreva o caminho do fluxo de água no corpo de um porífero, relacionando as estruturas indicadas na imagem. Pessoal, aqui você vai responder o seguinte, ó. A água entra no corpo do porífero pelos poros, que é o número 3, né, do item B, tá, pessoal? Que é as estruturas pelas quais a água entra pelo corpo dos poríferos. Lembrando que aqui é para explicar o fluxo de água no corpo de um porífero, tá bom? Depois ele passa para o átrio, que seria o número 2, que é a cavidade interna do corpo dos poríferos. E, graças aos movimentos dos flagelos dos coanócitos, que é o número 4, é liberada para o ambiente através do ósculo, que é o número 1. Tá, gente? Então, essa é o fluxo de água no corpo de um porífero. Item D. Converse com o colega sobre a importância desse fluxo de água, certo? Pessoal, o objetivo dessa questão é que vocês reflitam sobre a importância do fluxo de água para os poríferos, sintetizando grande parte do conteúdo estudado sobre esse filo. Vocês podem comentar que o fluxo de água ele é essencial
para a sobrevivência do porífero, pois é por meio dele que o animal obtém seu alimento, que realiza a sua respiração e elimina a excreta. Além disso, esse fluxo de água, ele auxilia na reprodução das esponjas, tá, gente? Então, a água ela é essencial para o funcionamento de um porífero. Tá? Sem a água, ele morre, né? Ele morreria. Segunda questão, marque um X nas principais características dos poríferos, né? Item A, são classificados no reino das plantas? Não, a gente viu que os poríferos não são classificados no reino das plantas. São animais filtradores? Sim, gente, acabamos de ver, né? Pelo próprio fluxo da água, a gente percebeu que os poríferos são, sim, animais filtradores. Então, você marca aí com um X. C. Apresentam células móveis, são pluricelulares e heterótrofos? Sim, gente, com certeza. Ou seja, pessoal, as células, elas são móveis, elas se movimentam, possuem mais de uma célula, por isso que eles são pluricelulares, e heterótrofos porque eles se alimentam de substâncias orgânicas, certo? D. As formas adultas não se locomovem, né? Não, pessoal, eles ficam fixas, né? Eles ficam fixos num substrato, tá? A gente viu que até em alguns casos, quando eles fazem a sua reprodução, eles estão fixos no substrato. E não se fixam em substrato, né? Então, essa daí está errada também. Daí está errado. Então, o correto seria B, C e D, certo? Terceira. Leia o trecho da reportagem abaixo. Branqueamento de corais é 5 vezes mais frequente que em 1980. O branqueamento de corais, uma doença mortal que atinge recifes quando os oceanos aquecem, aumentou a frequência em quase 5 vezes desde a década de 1980. Milhões de pessoas em todo o mundo dependem dos corais para seus meios de subsistência, seja para o turismo ou para os peixes e criaturas marinhas que fazem suas casas em recifes. Quando a temperatura da água aumenta de repente, as águas nos corais podem morrer, cortando uma importante fonte de nutrientes. Tá? Então aí, pessoal, ele está falando sobre uma doença que atinge os corais, né? Aí é um acúmulo de circunstâncias, certo, gente? O branqueamento de corais ele se dá principalmente por conta do aquecimento global, porque também o clima ele está mais quente, né? Está a menos mais quente, certo? Por isso que a gente tem esse muito branqueamento de corais. E isso interfere muito no ecossistema marinho, né? Aquele ecossistema local, porque prejudica milhões de pessoas, sejam para uma forma de explorar o local como turismo, ou seja para a subsistência, né? Meio de subsistência de alimentos, certo, gente? Então vamos aqui, ó. Escolha a palavra entre parênteses que completa corretamente a frase abaixo. Os indivíduos que compõem os corais são a forma, ali tem pólipo e medusa. E aí, pessoal? Quem é que compõe os corais? São a forma de pólipo, pessoal, tá? Pólipo. Dos quinidários, tá? Não é porífero, quinidário. Certo, gente? O pólipo, pessoal, ele é como se fosse o filho de uma medusa, certo? Ele é um quinidário, mas ele é o filho de uma medusa. E dali ele vai ficar fixo e com o tempo ele vai se transformar em uma medusa. Por que você acha que a morte das águas dos corais pode resultar na perda de uma importante fonte de nutrientes para os corais? Marque um X alternativa que contém informações corretas. Aí ele está se referindo, pessoal, à morte, né, de algas. Que a morte de algas, aliás, que essas algas elas servem de fonte de nutrientes para os corais. Né? Então ele está falando da morte de algas.
tá? Então vamos lá. A primeira diz assim, ó. As algas presentes nos corais são organismos heterotróficos, que filtram o alimento presente na água e o transferem aos animais fornecedores dos corais. A gente viu que não é, né, gente? Já descarta essa daí, tá? Porque organismos heterotróficos, eles não fazem essa função. Então já marca logo a segunda opção, né? As águas são organismos fotossintetizantes, né, gente? São fotossintetizantes, ou seja, são aqueles organismos que produzem o oxigênio que nós respiramos, né? Então, o oxigênio que nós respiramos são produzidos por essas algas, né? As algas marinhas, principalmente. Mas tem algas em água doce? Tem sim, gente, tá? Então vamos aqui, ó. Assim, por meio da fotossíntese, elas podem produzir carboidratos que são transferidos aos animais formadores de corais. Aí sim, pessoal, aí sim está correto. De que outra maneira esses animais podem obter os nutrientes, né? Então, os quinidários, eles podem ingerir suas presas. Para isso, eles capturam o alimento com auxílio dos tentáculos, que o direcionam para a boca. Ao atingir a cavidade interna, substâncias são liberadas sobre esse alimento, que é então digerido. Então é só a gente lembrar dos quinidários, são as algas vivas, né? São as medusas, tá, gente? E eles utilizam os seus tentáculos para poder fazer a captura desses animais, tá? De suas presas. De acordo com o texto, quais as possíveis consequências do branqueamento dos corais para o ser humano e para os seres vivos aquáticos, certo? Pessoal, ó, em longo prazo, os corais que sofrem o branqueamento, eles morrem. Assim, esse processo pode prejudicar economicamente o ser humano, em que tem os corais como uma importante fonte de subsistência e que incentiva o turismo na região, né? Já para outros seres vivos aquáticos, o branqueamento ele pode causar perda de abrigo, ele interferindo na sobrevivência dos seres vivos naquele ambiente, né? E os corais aí também são considerados o berçário de muitas espécies, certo, gente? Então, perceba aí a importância de ter um coral vivo, né? De que essa doença ela não atinge esses corais, certo? Bom, aqui, pessoal, ó, é só uma revisão breve do que a gente viu na aula anterior, não vou me aprofundar, a gente vai conversar sobre outra coisa, certo? Só para a gente lembrar sobre os quinidários, né? Que os quinidários, quando eu falei para vocês, são as águas vivas, né? São esses animais. Gente, ó, aqui é só mesmo uma noção prévia, ok? O filo quinidário ele é composto por organismos que vivem exclusivamente em ambientes aquáticos, né? A maioria eles habitam em água salgada, né? De acordo com a estrutura do corpo, os quinidários ele pode ser do tipo pólipo ou medusa, né? Os pólipos eles são animais cilíndricos, com a boca voltada para cima, né? E podem ser fixos ou ter uma vida livre. Já as medusas ele tem uma forma que lembra um sino ou um guarda-chuva, né? E em geral eles vivem livres no ambiente. É só a gente lembrar o seguinte, ó, que a medusa ele parece aquele guarda-chuva, certo? E um pólipo, ele é como se fosse uma medusa de cabeça para baixo. Ok, gente? Aqui tem, ó, o exemplo de um pólipo e de uma medusa. E lembrando, gente, que a gente não pode brincar com esses animaizinhos, tá? Tá na praia lá, não mexa nele, que eles podem causar uma queimadura, tá? Não é bem uma queimadura, tá? São umas enzimas que eles colocam no corpo, certo? Umas enzimas, e essas enzimas elas simulam uma queimadura, tá bom, gente? É um veneno extremamente desagradante. Então, não mexa com esses animaizinhos, tá? E evite tomar banho nos locais que eles costumam aparecer. Ó, as substâncias são produzidas pelos quinidócitos, eles podem imobilizar as presas, gente, tá? E são capturadas pelos tentáculos direcionados até a boca. Tem uma espécie, né, de quinidário que vive na Austrália,
que ele pode matar o ser humano em até 5 minutos, gente. Certo? Por conta de suas enzimas, né? Por conta do seu veneno. Então, não é um bichinho que se deve brincar. Vamos lá para a reprodução, né? Dependendo da espécie, os quinidários podem se reproduzir de maneira sexuada, assexuada ou por alternâncias de gerações. Então vamos ver como é que funciona a reprodução sexuada. Os espermatozoides de um indivíduo ele fecunda o óvulo de outro, formando um zigoto. Em algumas espécies, o zigoto se desenvolve em um novo indivíduo, enquanto em outras ele origina uma larva que se desenvolverá em um novo indivíduo, tá? Então você tem aqui, ó, o anêmona fêmea e o macho, certo? O anêmona macho ele deposita os espermatozoides dentro do anêmona fêmea. Esse anêmona fêmea ele produz uma larva e essa larva ele vai se desenvolver em um outro substrato, formando um novo indivíduo, ok? Como é que funciona na reprodução assexuada? Formam-se brotos que se desenvolvem em novos indivíduos. Esses indivíduos se desprendem, ficam-se num substrato e desenvolve-se em um novo indivíduo, né? É como se fosse o brotamento, né, gente? Era por broto, certo? Ok? Então, o que acontece? Na reprodução assexuada, os brotos, eles se desenvolvem nesse indivíduo, tá? Com o tempo, ele se desprende. Aí vai para o substrato. Substrato, para quem não lembra, é o solo, tá, gente? É um local que ele tá. Pode ser uma concha, pode ser uma rocha, certo? Pode ser um outro animal, tá bom? Aí esse broto, ele se fixa no substrato e ali ele se desenvolve, formando-se um novo indivíduo. Na reprodução com alternância de gerações, observa-se tanto a fase sexuada quanto a assexuada, tá? Então, vou explicar aqui, ó. A fase assexuada, ela se caracteriza pela presença do pólipo, que forma outros pólipos, ou brotos de medusa, por brotamento. Na fase sexuada, os brotos se desprendem na forma de medusas, cada uma com um sexo definido, macho e fêmea. Libera seus gametas no meio externo, onde ocorre a fecundação e a formação do zigoto. Este, em seguida, transforma-se em uma larva que se fixa ao substrato e forma um novo pólipo, reiniciando o ciclo. Vou explicar de modo geral, para a gente poder entender. Você tem a medusa macho e a medusa fêmea, eles se encontram e faz a fecundação pela fase sexuada, né? O macho, ele deposita os espermatozoides na fêmea, na medusa fêmea. Com isso, dentro da medusa fêmea é fecundado uma larva, e essa larva ela vai para o substrato. No substrato você tem um novo indivíduo, e esse indivíduo ele se desenvolve. Com o tempo, pessoal, esse indivíduo ele vai criar brotos, tá? E esses brotos que ele foi criando se transformam em novas medusas. Então essa é a reprodução com alternância de gerações, né? Você tem a fase sexuada, depois a fase assexuada e assim por diante. E assim reiniciando o ciclo. Ok? Bom, vamos lá para os plantemiltos, né, gente? Vamos lá para os plantemiltos. Observe a fotografia abaixo e leia o texto a seguir. Esse caramujo ingere os óvulos de Leucochorídeo paradoxo. No interior do corpo do caramujo, larvas eclodem dos ovos e se deslocam para regiões das antenas, onde se desenvolvem outros tipos de larva. A presença desse verme interfere no sistema nervoso do caramujo, que passa a se expor à luz e aos predadores, como as aves, no alto dos galhos. Ao ser consumido por uma ave, a larva se desenvolve e dá origem ao verme adulto, que passa a liberar ovos nas fezes das aves. Certo? Vamos lá. O animal que se encontra na antena do caramujo, pessoal, assim como outros invertebrados, popularmente é chamado de verme, tá? Por causa do formato do seu corpo.
tá? Então eles têm um formato achatado, tá, gente? Por isso que eles levam esse nome de verme. Então, todo animal invertebrado que é achatado, eles têm esse nome chamado de verme. Leucosporium paradoxo é um representante do filo dos plateumitos e vive no interior de espécies de caramujo e aves. E em outra relação, parasitismo. Okay? Então o termo plateumito provém do grego platis, significa chato, e eumitos, significa verme, né? Então verme chato. Esse filo inclui animais que podem ser parasita ou de vida livre, habitando ambientes como água doce, o mar e o solo úmido. Os plateumitos, pessoal, eles obtêm os nutrientes de que precisam por meio da ingestão de alimentos e das relações de simbiose ou parasitismo com outros seres vivos, certo? Em geral, pessoal, esses plateumitos eles não apresentam estruturas especiais de circulação e de trocas gasosas. O formato achatado do corpo favorece que as trocas gasosas entre os tecidos e o ambiente ocorrem por meio da epiderme, comparando os poríferos e o cnidário. O corpo dos plateumitos apresentam, comparando aos poríferos e os quinidários, o corpo dos plateumitos eles apresentam uma organização mais completa, com tecido, órgão e alguns sistemas, né? Então, pessoal, a gente aqui, para facilitar o nosso estudo de plateumitos, a gente vai estudar um representante de cada um dos principais classes desse filo. A planária, esquitossomos e a tênia, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui, porque a gente vai estudar especificamente cada um desses aqui, tá, gente? Aqui é só uma visão geral do que é um plateumita, tá bom? É só você lembrar, ó, que o plateumita ele vem de verme chato, né? Então são aqueles animais em que tem uma forma mais achatada. E também, pessoal, eles não têm um sistema digestório completo, né? Então, como é que ou seja, ele não tem boca e nem ânus. Então, como é que ele fazem as trocas gasosas, né? A circulação de troca gasosa, como é que eles se alimentam? Através da epiderme, através da pele dele, né? Por meio da epiderme. Ok, gente? Vamos lá ver as planárias. O que são as planárias? As planárias elas são um exemplo de plateumito de vida livre, que pode ser encontrado em ambientes aquáticos ou em solo úmido. Então aqui a gente vai ver a estrutura de um. Aqui você tem os ocelos. O que são os ocelos? Eles são estrutura responsável pela percepção da luz, mas incapazes de captar a imagem. Tá? É como se fossem uns olhos, né? Porém esses olhos eles não captam imagem, além da só aquela percepção de luz. Tem o poro genital, é um orifício pelo qual ocorre a troca de gametas durante a reprodução, né? Então aí é por onde esse plateumito, né, que é a planária, ele se reproduz. Tem a faringe, que é a estrutura em forma de tubo, que é estendida para fora do corpo sobre o alimento. Tem a boca, né? A boca é o local por onde o alimento é ingerido. Tá certo, gente? E essa planária ela pode atingir cerca de 1,5 centímetros de comprimento, ok? A maioria das planárias ela é carnívora, alimentam-se de pequenos invertebrados ou restos de animais mortos. O sistema digestório desses plateumitos é incompleto, ou seja, o alimento ingerido e os produtos da digestão ele passa pela mesma abertura, ou seja, a boca. Eu falei agora há pouco que os plateumitas eles não têm nem boca e nem ânus, né? Mas nesse caso aqui das planárias, as planárias ela tem boca, né? Mas ali é por onde passa tanto a comida como o cocô dela, né? Entre aspas. Dessa forma, o sistema digestório das planárias é composto por boca, faringe e intestino. E assim como os quinidários, elas não apresentam ânus. Ok, gente? As planárias ela têm grande capacidade de regeneração, permitindo a ela regenerar-se por partes perdidas. Além disso, esses plateumitos adultos são hermafroditas e podem se reproduzir assexuadamente e sexuadamente. O que significa dizer isso? Significa dizer que na reprodução assexuada, uma planária ela sofre uma divisão transversal do corpo,
Ou seja, você cortou a planária, ela se transforma em outra. Cortou em 3 pedaços, ela se transforma em 3 planárias. Ou reprodução sexuada. 2 planárias unem-se a uma região ventral do corpo e troca gametas masculino por meio dos corpos genitais. Os gametas masculinos de um indivíduo chegam ao aparelho de reprodução feminino e do outro indivíduo e vice-versa, podendo ocorrer a fecundação. Os zigotos formados se desenvolvem em óvulos, os quais são depositados no ambiente de óvulos planários. Resumindo, pessoal, uma gameta encontra a outra, eles fazem sexo entre si, né? Um introduz o gameta no outro, ali tem uma troca de espermatozoide e os dois ficam grávidos, né? Ou grávidas, né? Não é legal, gente? Beleza. Agora vamos para tênias, pessoal. Ó, as tênias, elas são exemplos de plateumitos parasitas que vivem no interior de outros seres vivos, né? Diferente das planárias, né? Aqui nesse caso a tênia é um parasita. Então, dos quais eles absorvem os nutrientes, causando doença tanto em seres humanos como em outros seres vivos. Tá? Então aqui a gente vai ver a estrutura de uma tênia, né? O escole, pessoal, ele apresenta ventosas ou ganchos que auxiliam na fixação no intestino. Então, aí o escole, como a gente viu aí, ele apresenta as ventosas, né? Esses ou ganchos, né? Que eles auxiliam na fixação do intestino do hospedeiro. Então, graças a essas ventosas, graças a esse gancho, que a tênia ela consegue ficar fixada no intestino de determinado hospedeiro. Certo, gente? O colo, pessoal, é a porção, né? O colo é a porção curta que une o escole e o estróbilo. O que é o estróbilo? O estróbilo ele corresponde à maior parte do corpo e é formado por segmentos chamados proclótides, certo? Então aqui a gente tem a tênia, e essa tênia, pessoal, ela pode chegar a atingir cerca de 10 metros de comprimento. Então, ou seja, é um negócio gigantesco, grande, tá? Os proclóides, eles são aqui, pessoal, ó, são essas pequenas divisões. As tênias, pessoal, eles não possuem sistema digestório, tá? O que isso quer dizer? Que eles não têm nem boca e nem ânus, né? Muito menos intestino. Então, como é que ela se alimenta? Elas absorvem os nutrientes de que precisa diretamente do ser vivo, que parasitam, né? Através da superfície do corpo, que também é o local das trocas gasosas e eliminação de excreta. Então, através da pele é que ela se alimenta, através dos, como a gente viu aqui, ó, dos proclótides, né? Então, pessoal, ó, o hospedeiro do parasita, ele pode ser intermediário ou definitivo, tá? O hospedeiro intermediário é aquele que ocorre o desenvolvimento da fase larval do parasita. Já o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita atinge a fase adulta e onde ele se reproduz sexuadamente, ou seja, ele faz sexo com ele mesmo, né? Então a tênia ela é hermafrodita, né? As tênias, conhecidas popularmente como solitária, se reproduzem sexuadamente por autofecundação, né? E apresentam órgãos reprodutores masculinos e femininos em uma mesma proclótide, né? Ou seja, uma mesma tênia ela tem órgão masculino e feminino e ela faz sexo com ela mesma, né? Ela ocorre ela se reproduz por uma coisa chamada autofecundação. Ok, gente? Quando parasita o ser humano, por exemplo, as tênias elas podem causar a tenise, que é uma doença, tá? Então, veja abaixo a representação do ciclo de vida da tênia solium, né? Cujo hospedeiro intermediário é o porco e o definitivo é o ser humano, certo? Então, o hospedeiro intermediário, nesse caso aqui, é o porco, onde está a lava. Cadê? Que inicia aqui, ó. Proclótide, certo? Aí o porco vem, come a lava. Depois é criado aqui um cisterco. Eu vou explicar cada um, tá, gente? Aqui do lado aqui, ó, tem explicando cada um.
Depois o ser humano alimenta-se dele e a tênia, elas se desenvolvem, se organizam até formar no adulto, e aí ela se reproduz. Então, vamos lá, começar aqui, ó. Proclótide. As proclótides com ovos dependem-se do corpo da tênia e são liberadas no ambiente com as fezes humanas, né? Eu falei agora há pouco que é como se fosse a pele, né? Mas na verdade, pessoal, as proclótides é esses pequenos blocos aqui, ó. São esse pequeno bloco, tá? Que se desprende da tênia, tá? E cada blocozinho tem milhares e milhares de ovos, tá? Então, a tênia, eles são liberadas no ambiente com as fezes humanas, né? Acontecia muitas pessoas no campo ficar doente de solitária, né? Com tênia. Por quê? Porque a pessoa estava contaminada, fazia cocô, né? No quintal, né? Em um ambiente no mato, digamos assim. Os porcos iam lá e se alimentavam daquela fezes, daquele humano. E ali se desenvolvia o ovo, né? E quando o ser humano comia o porco, aí no caso ele adquiria de novo a tênia, e aí a tênia se tornaria definitiva no ser humano, e aí começaria o ciclo de novo, certo, gente? O 2, pessoal, ó, os ovos presentes nas proclótides são liberados no ambiente, contaminando o solo, as pastagens, a água e o ambiente ao seu redor. Pessoal, engana-se que somente a gente adquire a tênia, né, contaminado pela tenise, quando consome carne de porco. Não. Teve uma época atrás que muitas pessoas na China ou no Japão estavam doentes por conta que estavam consumindo peixes contaminados com a proclótide, né? Proclótide, que é a tênia em sua forma de ovo, né, gente? E com isso as pessoas estavam ficando doentes, né? Porque as fezes humanas estavam indo para o mar e os salmão, né, estavam se alimentando dessas fezes. Ok? Então não é somente o porco, mas aqui ele está dando exemplo do porco, tá, gente? Então os ovos presentes nas proclóides são liberados no ambiente, contaminando o solo, as pastagens, a água e o ambiente ao seu redor. Terceiro, o porco ele se alimenta sobre o solo contaminado e pode ingerir os ovos da tênia, certo? Quarto, o embrião presente no ovo da tênia é liberado do intestino do corpo e migra para o sistema muscular do animal, dando origem a uma larva chamada cisticerco, né? Então, o cisticerco ele é a larva que fica no músculo do animal. Ao se alimentar da carne suína crua ou mal cozida, o ser humano pode ingerir esses cisticercos vivos, né? Então, é importante cozinhar bem a carne de porco, né, gente? No corpo do ser humano, o cisticerco se desenvolve dando origem à tênia, que reinicia o ciclo, né? Então, essa é a representação do ciclo de vida da tênia, tá? E por último temos esquistossomos, né? Os esquistossomos é um parasita que se alimenta de tecidos e fluidos de seu hospedeiro, um animal vertebrado. O sistema digestório é incompleto, né? Ou seja, ele não possui boca nem ano. Aliás, ele não possui ânus, né? Sistema digestório incompleto, é que ele não possui ano, né? Mas ele é composto por boca, faringe e esôfago, ok? Os esquistossomos fêmea têm um corpo longo e fino, e geralmente alonga-se no sulco ventral do macho. As ventosas elas são estruturas que auxiliam na fixação do animal aos tecidos do hospedeiro. O esquitossomo macho é mais curto e espesso do que a fêmea e apresenta um sulco na região ventral do corpo. Tá? Então aqui, pessoal, a representação do corpo do esquitossomo macho e fêmea. Se você não prestou atenção, não observou, você vai ver que o esquitossomo macho e fêmea, eles estão no mesmo ambiente, né? É dois em um só, gente, tá? E são dois em um só, eles são grudados um no outro, tá, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, pode perguntar para o professor, que eu teria o prazer de tirar a dúvida de vocês. Ó, e na nossa próxima aula a gente vai ver sobre os nematódios. Não deu para a gente ver, porque senão as aulas vão ficar longas. E a gente faz o encerramento desse capítulo, os nematódios. Ok, gente? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.